Olá, amigos. Bem-vindos novamente ao nosso estudo sintético do Livro dos Espíritos, no Espiritismo na Quarentena. O capítulo que vamos estudar é o capítulo 4, Princípio Vital, que inicia com uma definição de Kardec, baseada na ciência da época, sobre o que seriam seres orgânicos e inorgânicos. Então, seres orgânicos seriam os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que dá vida, de modo que eles nasceriam, cresceriam, se reproduzem e morrem, como qualquer corpo vivo, e teriam órgãos especiais para todos os atos da sua vida. E os seres inorgânicos seriam os que não têm, então, vitalidade, que seriam, então, basicamente os agregados materiais, minerais, água, ar. Hoje acrescentaríamos todas as energias que nós conhecemos. Essa é uma classificação simples em que Kardec simplesmente estava diferenciando o que seriam corpos que têm vida e os que não têm vida. Não confundir com a classificação de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas da química, embora claro que todos esses seres sejam formados de substâncias orgânicas ou inorgânicas, mas a finalidade aqui é outra. Então Kardec pergunta para os espíritos, muito bem, então a diferença entre esses dois seres é a vitalidade, mas seria a força que une os elementos materiais dos corpos orgânicos e inorgânicos, seria a mesma? E os espíritos respondem sim, a lei de atração é a mesma para todos. Nós sabemos que é exatamente isso. A lei de coesão que mantém os átomos e as moléculas dos corpos ligados é a lei baseada nas propriedades eletromagnéticas dos átomos e partículas e que vale para todos. E qual é a diferença, então? A diferença é que nos corpos orgânicos a matéria é animalizada, dizem os espíritos. E o que causa a animalização da matéria? Pergunta Kardec. A sua união com o princípio vital. Esse elemento novo, o princípio vital. E dizem ainda assim, que a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, o princípio vital, ou fluido vital, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria sem ele não pode viver. Mas é ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, tem que absorver e assimilar, usar, aplicar. Nós vamos discutir isso mais à frente. Esse princípio vital, pergunta Kardec, seria um elemento além do espírito e da matéria, que são os elementos que constituem o universo? E os espíritos dizem, não. O princípio vital tem sua fonte na matéria universal. Não é? Na pergunta 65 ele diz, tem a sua fonte no fluido universal. E é o que vocês chamam de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, fluido magnético era um termo bastante usado na época de Kardec e que hoje nós usamos também, aplicado, seguindo a nomenclatura de Kardec, aplicado à fluidoterapia, a terapia por passes. E os espíritos aqui colocam que o princípio vital, do ponto de vista orgânico, é exatamente o fluido magnético. Né? E esse princípio vital é o mesmo para qualquer ser vivo? Sim. Mas é o mesmo, mas modificado conforme as espécies. Porque cada espécie tem características diferentes, tem necessidades vitais diferentes. Uns têm respiração, outras não. Uns têm excreção, outras não. Uns têm circulação, outros não. E para tudo isso é necessário vitalidade, fluido vital. Então isso é diferente conforme as espécies. Né? A vitalidade, então, ela é característica de cada espécie e é necessário o fluido vital para que ela exista. O item 2 desse capítulo estuda a questão da vida e da morte. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos?
a exaustão dos órgãos. Os espíritos comparam, então, o corpo como uma máquina, né? Que se estiver mal montada ou se estiver com algum defeito ou com algum problema, se quebra. E o corpo, se estiver doente, então a vida se esvai, né? Colocam também que a causa orgânica para isso pode ser uma lesão no coração, porque, considerando na época de Kardec, a parada do coração era o sinal efetivo do falecimento do corpo. Hoje nós sabemos que não é só isso, quer dizer, a própria detecção, a confirmação da morte do corpo não é necessariamente feita pela cessação do batimento cardíaco, mas pela cessação do funcionamento cerebral, né? E é interessante que os espíritos, quando Kardec pergunta isso na questão 69, dizem assim: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Isso é muito interessante, né? E, havendo a morte, no que se transforma a matéria e o princípio vital? A matéria se decompõe e, obviamente, vai formar outros corpos, outros seres, né? E o princípio vital retorna, então, ao fluido universal, né? E aí Kardec resume isso de uma maneira muito interessante, catalogando as propriedades desse fluido ou princípio vital. Os órgãos, então, estariam impregnados do fluido vital. O fluido vital seria um tipo de elemento que impregnaria todos os órgãos do nosso corpo, de modo que eles, inclusive por conta disso, se comunicariam entre si, né? E aí, quando houvesse algum problema de funcionamento em algum dos órgãos, ou principalmente nos órgãos essenciais, esse fluxo de fluido vital ficaria prejudicado e isso poderia causar, então, as doenças ou o falecimento, não é? Isso é muito interessante porque remete à visão que o Espiritismo tem do funcionamento do corpo e da saúde do corpo. O corpo funciona como um todo que se intercomunica. Coincide bem com concepções como a da homeopatia e de algumas medicinas orientais, algumas terapias orientais, como a acupuntura, por exemplo, que consideram o corpo como um todo e fazem uma terapia de problemas específicos, trabalhando no equilíbrio do corpo como um todo. Diz Kardec mais que é da harmonia do seu conjunto, do conjunto dos órgãos, que resulta a reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, as funções cessam, não é? Ou ficam prejudicadas, o mecanismo se desarranja. Diz ainda Kardec que os corpos orgânicos, os seres orgânicos, seriam assim como uma espécie de pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade desse fluido produz o fenômeno da vida. E quando essa atividade cessa, acontece a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres. E varia de momento para momento também. Não é constante em cada indivíduo. E nem é igual nos indivíduos de uma mesma espécie. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que nós podemos, nos seres humanos, em certa época, termos mais fluido vital ou menos fluido vital, não é? Depende como o nosso sistema estiver funcionando. E por conta disso, o fluido vital pode se esgotar se ele for usado até o final, não é? Ele pode se esgotar e, em particular, se ele não for, diz Kardec, renovado pela absorção e assimilação de substâncias que o contém. Então, a nossa concepção de fluido vital, concepção espírita, não é aquela que comumente se ouve, de que as pessoas, quando reencarnam, trazem uma quantidade de fluido vital e vão consumindo até acabarem, então desencarnam. Não, o desencarne é outra ideia. O desencarne é produzido quando os órgãos do corpo
desarranjados não têm mais condição de fazer com que o corpo funcione. Nesse momento que há o desencarne, e então o princípio vital se esvai e volta para o fluido universal, e não o contrário, não é? Na verdade, nós vamos gastando o fluido vital e absorvendo o fluido vital o tempo todo na vida. Quando o nosso corpo, quando o nosso sistema orgânico deixa de ter a capacidade de fazer essa troca de absorção e gasto do fluido vital, é que ocorre o desencarne. E diz ainda Kardec que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Uma das bases do mecanismo do passe, né? Da fluidoterapia, em que se transmite fluido magnético. O fluido magnético, dizem os espíritos, é exatamente o fluido vital, como está na questão 65, né? É o que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado, nome que se dava na época de Kardec. No item 3, Kardec analisa inicialmente a questão da inteligência e do instinto. Então, logo de cara, os espíritos mostram que inteligência e princípio vital são coisas diferentes. Dizem os espíritos, a inteligência e a matéria são independentes. Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar, senão por meio dos órgãos materiais. Então, inteligência é independente de vitalidade, mas a inteligência precisa de um corpo vivo para se manifestar. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. E Kardec comenta de uma maneira bastante interessante que a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais ela dá com o pensamento da sua individualidade, a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior, e ainda a capacidade de prover suas necessidades. Isso tudo é característica da inteligência própria de certas classes de seres orgânicos, não todas, segundo Kardec. Depois de falar um pouco sobre a fonte da inteligência, que é o princípio inteligente, os espíritos perguntam: instinto é independente da inteligência? E eles dizem que ele é uma espécie de inteligência, mas não uma inteligência racional, né? Porque pelo instinto que todos os seres provêm as suas necessidades, né? É difícil estabelecer um limite entre instinto e inteligência, porque os seres que têm os dois usam os dois, né? E podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto, dos que pertencem à inteligência, porque os atos que pertencem ao instinto não são raciocinados, não vêm de uma elaboração mental. Kardec pergunta se as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Os espíritos dizem que não, que o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nunca se engana, dizem os espíritos. Temos que entender muito bem o que é o instinto e não confundir com as paixões. Essas podem se enganar bastante. Por que a nossa razão se enganaria? Não é? Porque, dizem os espíritos, nós temos o livre-arbítrio, usamos a nossa razão, mas ela é falseada muitas vezes pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vejam que, de fato, o espiritismo completa a ciência e a ciência completa o espiritismo. Até mais, até a próxima.